Olá, pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso último dia de Semana Científica. Durante o nosso evento foram apresentados 44 temas livres orais e entre segunda e quarta foram escolhidos 2 destaques por dia. Entre esses 6 trabalhos, hoje nós vamos conhecer o melhor tema livre oral do evento. A ideia dessa atividade aqui é que a gente possa estimular os pesquisadores a comunicarem os seus estudos com uma linguagem adequada para o público geral. Então, as apresentações de hoje vão ser feitas de uma forma mais acessível, pensando aí em traduzir o conhecimento para uma linguagem que faça sentido para todo o público, para que a gente possa aproximar a ciência das pessoas comuns. Para avaliar essa atividade, nós convidamos um coletivo de divulgadores que o Rodrigo vai nos apresentar agora. Rodrigo, contigo. Bom dia, pessoal. Então, para compartilhar essa missão de avaliar esses vídeos e para agregar valor ao feedback que cada um vai ter, a gente convidou pessoas muito especiais. A gente conta hoje conosco aqui com o Lucas Jorge Vendt. Ele é bacharel em jornalismo e biblioteconomia, tem especialização em comunicação institucional, é assessor de imprensa e professor de nível técnico na área de fotografia na Univates. É voluntário também do Farol Podcast, do Núcleo de Pesquisa em Cultura, Educação e Divulgação Científica da Unicamp, além de secretário da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência, a Rede Consciência. Também está conosco o Marcel Hartmann, ele é jornalista formado pela URGS, repórter de saúde e ciência da Zero Hora, Rádio Gaúcha e GZH, do Grupo RBS. Ele foi repórter do Estadão em São Paulo e escreveu já para as revistas Super Interessante e Veja Saúde. Ele foi o jornalista mais premiado da região sul do Brasil em 2020, segundo o ranking da revista Jornalistas e Companhia. E para fechar o nosso coletivo de divulgadores, a gente conta com a presença da Veridiana Dalla Vecchia. Ela é jornalista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, editora do caderno Mais Domingo do jornal Correio do Povo. A Veridiana também é mestre em Comunicação e Informação pela URGS e doutoranda em Estudos Estratégicos Internacionais, também pela URGS. Então, agora, eu convido todos vocês a assistirem aos vídeos, as produções feitas pelos vencedores de cada dia, e na sequência a gente volta. Olá, o meu nome é Priscila Lambivink e eu sou pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana do INPRA, aqui no HCPA, e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Linhagens de SARS-CoV-2 circulantes no Hospital de Clínicas de Porto Alegre entre março de 2020 e maio de 2021. Bom, então eu trouxe essas reportagens porque elas ilustram muito bem o momento em que nós estamos vivendo durante essa pandemia da Covid-19. Então, no começo da pandemia, era quando o Covid chegaria no Brasil, né? Como diz essa reportagem, coronavírus, o primeiro caso é confirmado no Brasil, o que fazer agora? E depois de mais de um ano olhando para novos casos da doença, nós começamos a ouvir falar sobre as variantes da Covid-19, né? Como diz na reportagem, quem são e como se comportam. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de quem são essas variantes e como elas se comportam. Então, imaginem que o vírus está sempre mudando, né? Ele está sempre sendo mutado, né? Mutando. E que o vírus que infectou, então, uma pessoa pode ter pequenas mudanças em relação ao vírus que infectou uma outra pessoa. Então, algumas dessas mudanças são preocupantes porque elas estão associadas ao poder do vírus ser ainda mais transmissível. Existem, então, algumas variantes que foram consideradas mundialmente como variantes de preocupação, né? Do inglês Variant of Concern, que são as VOCs, que a gente chama assim. E até o momento já surgiram 4 variantes de preocupação ao redor do mundo, que são as variantes alfa, a beta, a gama, que também é chamada de variante P1 ou ainda a variante brasileira, que foi identificada primeiramente em Manaus, aqui no Brasil, e é o foco do nosso estudo, e mais recentemente a variante delta, identificada primeiramente na Índia. Então, qual foi o objetivo desse nosso trabalho? Foi descrever quais eram as variantes circulantes no HCPA no início da pandemia da Covid-19 no Brasil até maio desse ano. Então, foram avaliadas 200 amostras de pacientes infectados com o vírus, ou seja, que foram positivas para aquele exame que é tão conhecido para diagnosticar a Covid-19, a PCR. E esse exame de PCR só diz se a pessoa está ou não infectada com o vírus. Então, para a gente poder
saber qual é a variante, a gente precisa ir muito mais além, né? A gente precisa de um equipamento que faz o sequenciamento completo do genoma de SARS-CoV-2 para mostrar quais são as mutações que tem naquele vírus e poder então classificar ele em uma das diferentes variantes. Então, esse gráfico todo colorido demonstra quais as variantes que nós encontramos no HCPA por período de tempo, através do sequenciamento do SARS-CoV-2 nesse período do nosso estudo, né? Então, cada cor vai representar uma variante diferente, e como a gente pode ver, então, no início da pandemia, a variante mais prevalente está representada pela cor laranja, né? E foi chamada de variante B1.1.161, e depois várias outras variantes foram surgindo. A gente pode ver que esse gráfico é bem colorido, mas ela foi sendo então substituída gradualmente pela variante chamada de B1.1.28. E reparem que no início do ano, em janeiro de 2021, esse pontinho vermelho representando a variante P1, mostra então que nós encontramos um caso dessa variante P1 em janeiro. E já em fevereiro de 2021, né, essa variante, então, aumentou imediatamente, se tornando a variante mais prevalente no Rio Grande do Sul nesse período. Então, a gente pode ver agora, perdemos todas aquelas cores e ficou praticamente o gráfico nesse período de tempo todo vermelho. Então, saíram várias reportagens desse nosso estudo na mídia, falando dessa mudança de cenário do Rio Grande do Sul. Então, concluindo, né, esse nosso estudo, esse é o mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente, né? Então, reparem nesse aumento imediato de casos de pessoas infectadas com a variante P1, né? E nós temos, então, várias reportagens desse mesmo período do ano relacionando a P1 com a segunda onda da Covid-19 no Brasil como um todo. Então, como vocês podem ver, olha essa reportagem do Rio Grande do Sul. Estamos vivendo uma segunda onda de coronavírus no Rio Grande do Sul. Então, essa segunda onda está relacionada com a P1, que é a famosa variante brasileira, né? Então, outras reportagens também foram publicadas em outros lugares do Brasil. Como a gente pode ver, essa aqui, gravidade da segunda onda da Covid-19 em Sergipe está associada à predominância da variante brasileira. E essa outra também. Pesquisadores preveem pico da segunda onda de Covid-19 entre 12 e 22 de março no Ceará, o mesmo período em que encontramos essa mudança, esse aumento abrupto da variante P1 aqui no Rio Grande do Sul. Então, existe sim uma evolução contínua do vírus, da Covid-19, que está sempre mutando, né? E o monitoramento contínuo da evolução do vírus é importante para que a gente possa ficar atento ao surgimento de novas variantes de SARS-CoV-2, porque podem estar relacionadas a novas ondas de Covid-19. Muito obrigada. Olá, meu nome é Brenda Massuki Medeiros, eu sou aluna de Medicina da URGS e sou orientada pelo professor Felipe Curot, e irei falar um pouco sobre o meu trabalho, cujo título é Curvas de Classificação da Pressão Arterial em Adolescentes e Fatores de Risco Cardiometabólicos, uma comparação entre a referência brasileira e a norte-americana. Como introdução, sabemos que valores elevados de pressão arterial, quando sem tratamento, podem causar danos aos nossos vasos e órgãos e podem evoluir para desfechos graves na vida adulta, como infarto do músculo cardíaco e AVC. Nesse sentido, medir a pressão arterial é importante para identificar indivíduos em risco que se beneficiariam de tratamento e para prevenir esses desfechos graves. E quanto mais precoce essa identificação, melhor. Em relação ao meu trabalho, é importante explicar que para identificarmos um adolescente com pressão arterial elevada, nós medimos a pressão dele e o valor obtido é classificado conforme percentis de pressão arterial, que basicamente são tabelas construídas a partir de dados de uma população de referência que relacionam valores normais e valores elevados de pressão arterial de acordo com idade, sexo e altura. Aqui no Brasil, as tabelas norte-americanas de pressão arterial da Academia Americana de Pediatras, elaboradas a partir de dados de adolescentes da própria população norte-americana, vêm sendo utilizadas para a identificação de adolescentes com pressão arterial elevada. Contudo, recentemente, um estudo brasileiro construiu percentis de pressão arterial com base em dados nacionais do Estudo de Risco Cardiovasculares em Adolescentes, o Estudo ERICA, que é um estudo que obteve dados de mais de 73 mil adolescentes, de 12 a 17 anos, de várias cidades brasileiras, incluindo todas as capitais, formando uma amostra de adolescentes representativa do Brasil como um todo. Basicamente, então, o que muda entre os percentis norte-americanos e os brasileiros é a população de referência a partir da qual eles construíram seus parâmetros de valores normais e de valores elevados de pressão arterial.
essas populações de referência são distintas em aspectos éticos, raciais, antropométricos, e esses fatores por si só podem interferir nos parâmetros de normalidade. Tendo isso em vista, o objetivo do meu trabalho foi comparar as prevalências de pressão arterial elevada em adolescentes brasileiros, de acordo com cada referência citada anteriormente, e também avaliar o risco cardiometabólico de adolescentes classificados com pressão arterial elevada pela referência brasileira. Para isso, analisamos medições de pressão arterial dos 73 mil adolescentes do estudo ERICA e classificamos esses valores obtidos de acordo com os percentis norte-americanos e de acordo com os percentis brasileiros. Na análise dos dados, nós vimos que utilizar os percentis brasileiros de pressão arterial resultou numa maior classificação de adolescentes com pressão arterial elevada na amostra total, que alcançou uma prevalência de 14% em comparação a 10,6% obtida a partir da referência norte-americana. O mesmo aconteceu para vários subgrupos da amostra, como nas meninas, que chegaram a uma prevalência de 13,7%, e também nos adolescentes da faixa etária de 12 a 14 anos e naqueles com peso adequado, sobrepeso ou obesidade, que chegaram a prevalências bem significativas de pressão arterial elevada, como vemos aqui. Além disso, nós realizamos uma análise de todos os adolescentes classificados com pressão arterial normal pela referência norte-americana, mas que foram reclassificados com pressão arterial elevada pela referência brasileira, e comparamos eles com adolescentes que foram identificados com pressão normal por ambas as referências. Nessa comparação, nós analisamos fatores de risco cardiometabólicos e chegamos no resultado de que os adolescentes reclassificados apresentam uma saúde cardiometabólica menos saudável, uma vez que identificamos neles uma maior prevalência de sobrepeso e obesidade, circunferência da cintura elevada, colesterol total elevado, triglicerídeos elevados, HDL baixo, LDL elevado e resistência insulínica elevada. E esses são fatores que podem se relacionar com síndrome metabólica e doenças cardiovasculares no futuro. Com esses resultados, vimos que os percentis brasileiros de pressão arterial construídos a partir do estudo ERICA, são um método sensível para o rastreamento de adolescentes brasileiros com pressão arterial elevada e maior risco cardiometabólico. Portanto, a utilização da referência brasileira permite intervir precocemente em um maior número de jovens em risco, com o objetivo de evitar a progressão da pressão arterial elevada para a vida adulta, diminuir as complicações relacionadas a ela e melhorar o perfil cardiometabólico, o que implicaria em adultos mais saudáveis e um menor gasto para a saúde pública a longo prazo. E assim eu termino essa apresentação e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Tauana Terra e sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento da URGS. Tenho uma pergunta para te fazer. Tu sabes o que a sigla LGBTQIA+ significa? Essa sigla diz respeito à orientação sexual e identidade de gênero das pessoas. E ela significa lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, assexuais. E o mais diz respeito a todas as outras categorias, como, por exemplo, os não binários. E estes indivíduos são considerados minorias sexuais. Já há algum tempo, eu comecei a perceber que existiam muitas informações na mídia que alertavam para a saúde mental deste grupo, alegando que essa população sofre mais com transtornos mentais. Porém, quando fui procurar dados científicos sobre o tema, percebi que existiam poucos estudos no Brasil que respondessem isso com uma boa precisão. Foi então que eu e o meu grupo de pesquisa resolvemos investigar se jovens LGBTQIA+, realmente tinham mais transtornos mentais que os jovens heterossexuais cisgêneros. Nosso estudo é uma parte de um outro estudo maior, chamado Projeto Conexão, que acompanha jovens das cidades de Porto Alegre e São Paulo ao longo dos últimos 11 anos. Na última vez que coletamos informações desses jovens, eles responderam questões sobre a sua sexualidade e identidade de gênero, mas também eles foram avaliados com um instrumento chamado DALBA, que serve para diagnosticar transtornos mentais, como ansiedade, depressão, entre outros. Do nosso estudo, participaram 1.475 jovens, com idades entre 13 e 22 anos,
e um pouco mais de 15% eram LGBTQIA+. A maior parte desses jovens eram da classe socioeconômica C. Isso quer dizer que a renda familiar deles era entre 4 e 10 salários mínimos. E com relação ao sexo biológico, isso é, o sexo que eles foram identificados ao nascer, quase 45% dos heterossexuais cisgêneros eram do sexo feminino e 69% dos LGBTQIA+, também eram do sexo feminino. Tá, mas como que a gente faz para comparar os dois grupos, né? Para poder dizer quem apresenta a maior porcentagem de transtorno mental? Bom, para isso, nas pesquisas, muitas vezes usamos um software estatístico que nos ajuda a fazer as análises e a resolver possíveis problemas que podem aparecer em nossos dados. E foi isso que a gente fez. E então, o resultado do nosso estudo foi que o grupo LGBTQIA+, apresentou maiores taxas de qualquer transtorno mental, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e transtorno de estresse pós-traumático, quando comparados ao grupo heterossexual cisgênero. Nenhuma diferença foi encontrada para transtorno de conduta e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em alguns resultados, a porcentagem dos jovens LGBTQIA+, chega a ser o dobro do que os heterossexuais cisgêneros. Por exemplo, no transtorno de ansiedade, enquanto quase 14% dos jovens heterossexuais cisgêneros foram diagnosticados, 30% dos LGBTQIA+, apresentam esse diagnóstico. É um dado bem alarmante, tu não achas? Bom, para complementar, eu queria contar para ti que existe uma teoria que possivelmente possa explicar esses resultados, chamada estresse de minorias. Acredita-se que jovens LGBTQIA+, possam estar mais expostos a viver situações estressoras por conta da sua orientação sexual e identidade de gênero, sofrendo bullying, discriminação e preconceito, e que isso pode aumentar as taxas de transtorno mental desse grupo. Mas isso, por enquanto, o meu estudo não pode responder, mas a ideia é que logo a gente também possa investigar isso. Por ora, é importante destacar que esses dados que eu te falei mostram que há uma diferença entre a saúde mental desses dois grupos no Brasil. Mostram também a necessidade de envolvermos mais a população LGBTQIA+, na inclusão de política pública voltada a ela mesma, além de apoiarmos ações que diminuam e previnam o sofrimento mental relacionado à orientação sexual e identidade de gênero. Bom, é muito importante também promovermos a luta constante contra a LGBTfobia em todos os espaços sociais. Obrigada. Você já ouviu falar de edição gênica? Sabe quando a gente usa um editor de texto para corrigir uma palavra? E se eu te contar que existe uma técnica para fazer a mesma coisa, só que corrigir uma alteração no seu DNA? Só que nesse caso não se usam os editores que a gente está acostumado, mas uma técnica conhecida como CRISPR. É o que permite editar o DNA usando uma proteína de bactéria. E você sabia que seu sistema imune pode ter uma grande influência nesse processo? Eu me chamo Martiela Freitas, sou doutoranda em Genética e Biologia Molecular e trabalho no Núcleo de Bioinformática do HCPA. E aqui vou mostrar como fizemos para descobrir como isso acontece. Só que de um jeito diferente, usando computadores. O processo de editar o DNA usando CRISPR acontece com a ajuda de uma proteína de bactéria chamada Cas9, que é capaz de localizar com muita precisão o local correto que deve ser modificado. Como se trata de uma proteína de bactéria, ela pode, sem querer, chamar a atenção do sistema imune depois de já ter editado o DNA. Dentro das nossas células, todas as proteínas passam por um processo parecido com o da reciclagem. A proteína é picotada em pequenos pedacinhos que se chamam peptídeos. Guarde bem esse nome, são eles que nós queremos descobrir quem são. Os peptídeos são pequenas sequências de letras que representam aminoácidos. Aquelas coisas que dizem que o cereal do café da manhã tem bastante, sabe? Como algumas células do nosso sistema imune funcionam como guardas, são preparadas para identificar peptídeos de fora do nosso corpo.
Quando ele encontra um peptídeo de Cas9, ele pode simplesmente eliminar a célula pensando que a bactéria inteira está ali dentro. Enquanto a bactéria toda poderia ser um problema, a proteína sozinha não oferece nenhum perigo. Ela ainda nos ajuda no tratamento de algumas doenças, uma vez que corrigir as células com defeito diminui os efeitos da doença. Mas e como exatamente o sistema imune sabe que uma célula está infectada? Através dos HLAs, que são moléculas que mostram pequenos pedacinhos de todas as proteínas da célula que passaram pela reciclagem, inclusive a Cas9 que nós usamos na edição. Na população brasileira, o HLA mais frequente é o HLA-A0201, e foi com base nessa molécula principalmente que nós fizemos os nossos estudos. A nossa ideia é identificar quais são os peptídeos da proteína Cas9 que poderiam alertar o sistema imune que a Cas9 esteve presente na célula, e dessa maneira desenvolver estratégias para aumentar a chance de a proteína passar de fininho pelas células do sistema imune. Usando programas e técnicas conhecidas na área de bioinformática, descobrimos quais são os principais peptídeos capazes de acionar o sistema imune. Nós conseguimos identificar os 3 peptídeos da proteína Cas9, levando em consideração o HLA mais comum. Mas existem muitas outras para os HLAs mais raros. Conhecer essas sequências nos torna capazes de modificar a Cas9 para que essas sequências não existam mais na proteína, nos permite utilizar outras proteínas que não tenham essas sequências, ou então tomar outras medidas para esconder essas sequências do sistema imune. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o que nós pesquisamos aqui no HCPA. Olá, eu sou o José Inácio. Vou apresentar o meu trabalho, padrões moleculares associados a danos induzidos pelos principais quimioterápicos utilizados na prática clínica do câncer de pulmão. Bom, como surge um câncer? O nosso corpo é formado por 10 trilhões de células que funcionam em equilíbrio. O câncer ele é causado quando uma célula sofre alterações no material genético, tendo como resultado a proliferação acentuada. Bom, isso pode acontecer no pulmão, ocasionando o câncer de pulmão. O câncer de pulmão, ele é frequente, ele é um dos cânceres que mais mata, tanto em homens quanto em mulher. Como nos defendemos do câncer? O corpo humano possui um sistema de defesa que é o nosso sistema imunológico. Esse sistema ele é formado, entre outros componentes, por diversos tipos de células, que são os macrófagos, os linfócitos e os eosinófilos. E essas células de defesa possuem uma série de armas, as quais são utilizadas para combater o câncer que se desenvolve no corpo humano. Porém, muitas vezes as células cancerígenas conseguem se esconder ou desligar o nosso sistema imune. Então, como combater o câncer de pulmão?
Por isso que muitas vezes é necessário utilizar medicamentos contra as células cancerígenas, que são os chamados os quimioterápicos. Estes agem como armas externas que podem matar as células malignas. Os principais quimioterápicos para o tratamento de pulmão são cisplatina, etoposídeo, carboplatina, paclitaxel e a gemcitabina. Então, como recrutar mais defesa para a região do câncer de pulmão? Além de matar as células cancerígenas, alguns quimioterápicos também fazem com que as células que morrem atraiam o sistema de defesa, que é o nosso sistema imune, que esse processo ele é chamado de morte celular imunogênica. E quais são os quimioterápicos que são capazes de atrair o sistema imunológico? Nós buscamos entender quais quimioterápicos induzem a maior liberação de sinais imunogênicos em células de câncer de pulmão. Quais quimioterápicos são capazes de atrair o sistema imune? Então, nós descobrimos que o quimioterápico cisplatina induz a maior liberação de sinais imunogênicos. Já o quimioterápico etoposídeo é o que induz uma menor liberação dos sinais imunogênicos. Muito obrigado. Eu me chamo Marina e eu gostaria de saber se você já ouviu falar sobre catéteres centrais e custos. Se você quiser saber mais sobre isso, fica aqui uns minutinhos que eu vou te explicar. Você sabia que quase todas as pessoas que vão para um hospital fazer algum tratamento precisam de um catéter? Mas a pergunta que não quer calar é: você sabe o que é um catéter? Um catéter é um caninho flexível que os profissionais especializados conseguem colocar dentro da veia. Através dessa veia, são administrados medicamentos ou também o tratamento que a equipe de saúde determina. Só que em alguns tratamentos, você vai precisar de um catéter que precisa estar mais próximo de uma veia do coração para a medicação fazer o efeito com segurança. Hoje, os pacientes do Sistema Público de Saúde, eles só podem fazer uso de um catéter, que é colocado na veia do pescoço em uma sala de cirurgia. Eu queria que você soubesse que nesse estudo nós testamos outro catéter, bem melhor do que esse do pescoço, e que pode ser colocado no quarto do paciente. Este catéter é de um material melhor e pode durar muito mais do que o outro ofertado pelo SUS. Esse novo catéter ainda pode ser colocado pelo braço, e isso faz com que você fique mais confortável, podendo caminhar, tomar banho e se movimentar normalmente. Nessa pesquisa, nós estudamos se esse catéter fica durante todo o tratamento do paciente, sem precisar trocar, comparando com um catéter colocado no pescoço, na sala de cirurgia. Para isso, então, acompanhamos por 30 dias quase 500 pessoas que usaram o catéter no pescoço e também pessoas que usaram o catéter pelo braço, para observar se elas conseguiram fazer o tratamento sem precisar trocar o catéter. Nós vimos que as pessoas que usaram o catéter pelo braço, elas conseguiram chegar no final do tratamento com o mesmo catéter. E as pessoas que usaram o catéter pelo pescoço tiveram mais infecções e precisaram trocar por outro catéter no pescoço mais vezes durante esse período de 30 dias. Concluímos com essa pesquisa que foi mais barato usar o catéter pelo braço, porque os pacientes conseguiram terminar o tratamento com o mesmo catéter, sem precisar usar antibióticos, sem trocar o catéter e sem usar a sala de cirurgia, que os pacientes do outro grupo precisaram fazer. Conseguimos com isso mostrar que esse catéter que parecia ser mais caro trouxe muito mais economia para o sistema de saúde e também benefício para as pessoas. Agora, nós vamos tentar padronizar esse catéter para o sistema público de saúde, para que as pessoas possam ter acesso a este durante a internação quando precisarem. E então, agora se te perguntarem sobre catéteres centrais e custos, você já sabe um pouquinho. Obrigada por me escutar esses minutos.
Bem, em primeiro lugar, a todos os apresentadores, os grupos de pesquisa, o nosso muito obrigada, parabéns. E agora, enquanto os nossos avaliadores conversam para definir o vencedor, eu vou chamar a professora Úrsula Matti para anunciar os melhores trabalhos da semana na categoria pôster. Úrsula. Bom dia a todos. Realmente apresentações muito bacanas, né, dos vencedores aí, os finalistas das apresentações orais. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar um pouquinho dos números da semana. Opa. Aqui. Então, nós tivemos, na 41ª Semana Científica do Hospital de Clínicas, 1.913 inscritos na plataforma, 13 sessões, né, no período da manhã, com 43 palestrantes e coordenadores de mesa. Mas quando a gente organiza um evento, o que a gente se preocupa mesmo é quantas pessoas assistiram esse evento, né, e todo organizador sempre fica nervoso, assim, quantas pessoas será que vão ver? A gente teve um número muito alto, né, de pessoas assistindo durante o evento, mas também ao longo de todo o dia, né. Então, nós tivemos uma média aí de 240 pessoas por sessão, vocês podem ver aqui, num dos dias, né, durante a sessão mesmo, de meia em meia hora, o número de pessoas que estava logada na plataforma, mas a gente tem pessoas que entram bem cedinho e já assistem o que perderam do dia anterior, pessoas que assistem durante a tarde, e quem não conseguiu assistir alguma coisa, eu lembro, né, vai ficar durante um mês aí disponível todas as palestras, todas as mesas redondas, as conferências, vale a pena entrar na plataforma e assistir. Nosso parâmetro sempre é, né, não teria cabido no balde, e isso nos deixa muito contentes como organizadores desse evento. Além das atividades da manhã, nós tivemos outras atividades na Semana Científica, né? À tarde nós tivemos 2 cursos, um curso sobre teleconsulta e um curso sobre divulgação científica. Tivemos as sessões de temas livres orais e os pôsteres, né, que estavam, então, durante toda a semana disponíveis. As sessões de apresentação oral, elas também estão disponíveis ainda para vocês assistirem. Vocês viram agora a apresentação dos destaques dessas sessões, e nós tivemos, então, uma média de visualização no canal do YouTube de 170 visualizações, o que é um número bem elevado, com destaque para a sessão 1, que até agora de manhã tinha tido 246 visualizações no YouTube. Tá? Também recomendo que quem não conseguiu assistir, assista, porque os trabalhos são muito interessantes, como vocês puderam ver aí pelos destaques do dia. Os números da semana, então, foram 1.215 resumos que foram submetidos, foram avaliados por 178 avaliadores, a quem a gente agradece imensamente, né, que revisaram esses resumos. 931 foram aceitos, foram apresentados, então, 887 como pôsteres e 44 como temas livres orais. Eu preciso agradecer também, né, em nome de todos os coordenadores da semana, ao grupo de pessoas do GPPG, que se envolveu bastante, né, na organização dos temas livres, na chamada convite para avaliadores, organização das sessões, e estão disponíveis ali todo o tempo respondendo perguntas para vocês, quando vocês mandam um e-mail para a semana. Então, esse grupo, assim, que pega muito junto e que possibilita, então, que a gente tenha essa apresentação desse número de trabalho, gente, que não é trivial, tá? Por fim, o momento que vocês estão esperando é a questão dos pôsteres, né, o melhor pôster da semana. Esse ano a gente usou a mesma plataforma do ano passado, a gente pode ver os pôsteres lá, distribuídos, aqui eles estão organizados por pôsteres com o maior número de curtidas. A questão das curtidas, né, a gente entende que é uma maneira de aumentar o engajamento, fazer com que as pessoas vejam os pôsteres. Se vocês olharem aqui, a gente tem o número de curtidas, mas aqui a gente tem o número de comentários, 68 pessoas comentaram esse pôster. Isso é uma coisa muito legal, 54 comentaram aqui sobre esse outro pôster. Então, isso é muito bacana, a gente consegue ter um número maior, né, de interação
e de mostrar mais para mais gente o que a gente faz aqui no hospital em termos de pesquisa. Vocês vão se lembrar do ano passado, tá? Esse aqui é um cartazinho do ano passado, robô não conta, a gente teve muitos problemas no ano passado, nesse sentido. Esse ano a gente não teve esse problema, não porque as pessoas não tentaram, mas porque a gente fez uma validação agora antes de curtir, então os números de curtidas são menores, mas as curtidas todas são reais e não são por robôs. Tá? A ideia era que, entre os trabalhos com o maior número de curtidas, a gente escolhesse, então, uma comissão escolheu o melhor pôster, tá? E o vencedor foi o trabalho 2051, que teve, casualmente foi o que tinha o maior número de curtidas mesmo, mas isso é só uma coincidência. Ele teve 221 curtidas e é o trabalho Avaliação da Usabilidade de Dispositivos de Detecção de Substâncias Psicoativas em Amostras de Fluido Oral no Trânsito Brasileiro, um pré-piloto, de autoria da Raíssa Silva de Mello, Bruna Govoni, Gabriela Ramos Borges, Giovana Cristiano de Oliveira, Carolina Silveira Dallagnol, Bruno Pereira dos Santos, Patrícia Pacheco Viola, Betega Costa Lopes, Renato Luiz Romero Carlson, Mailton França de Vasconcelos, Juliana Nisterwitz Scherer e Flávio Pechansky. Parabéns, então, para os autores desse trabalho. E eu concluo aqui, então, essa apresentação. Interrompendo aqui meu compartilhamento. Acho que agora voltamos para saber o grande momento do quem será o vencedor. Perfeito, Úrsula, muito obrigado. E eu começo agradecendo aqui o nosso coletivo de divulgadores que topou participar dessa atividade tão legal conosco e parabenizando os finalistas aí que mandaram seus vídeos, porque deram bastante trabalho para o nosso time aqui. Se a gente for ver, acho que a pluralidade da Semana Científica está extremamente bem representada nos trabalhos que chegaram a esse momento, né? A gente tem discussões sobre Covid, sobre pressão, sobre saúde mental, sobre peptídeos, sobre câncer de pulmão, sobre catéteres. Isso mostra bem a amplitude que a Semana Científica tem em temática e é muito jóia a gente perceber a capacidade de buscar traduzir, né, esses conhecimentos tão distintos para a comunidade, que foi o desafio que cada um abraçou nesses vídeos, num tempo super curto. O pessoal teve 24 horas só para produzir os seus vídeos, deram conta do recado, então já parabenizo a todos vocês também. Lembrando que a nosso coletivo de divulgadores levou em consideração alguns critérios relacionados ao impacto que eles tiveram com a apresentação de vocês, a questão da acessibilidade da linguagem que foi utilizada, se foram usados exemplos, metáforas, se foi possível gerar uma conexão entre os apresentadores dos vídeos e esse coletivo de divulgadores, representando de alguma maneira a sociedade que podia estar tendo acesso a esse material. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra agora primeiro para o Marcel, na sequência a Veridiana vai falar, e por fim o Lucas vai anunciar o vencedor. Então, Marcel, contigo, meu querido, para fazer as considerações para os nossos autores aí. Oi, pessoal, tudo bom? Então, primeiro eu queria agradecer ao pessoal do Clínicas pelo convite, estou aqui com muito prazer e muito gosto para falar sobre divulgação científica com vocês, né? E primeiro eu queria parabenizar cada um de vocês pelo trabalho que vocês fizeram de divulgação científica. Vocês tiveram só 24 horas para produzir esse material e vocês foram muito bem mesmo, assim, a gente sabe que vocês não têm conhecimento específico de edição de vídeo e tal, mas conseguiram dar conta do recado, conseguiram, enfim, bolar formas, quando eu digo de não ter conhecimento específico de edição de vídeo, é porque vocês não fizeram cursos de vídeo, né? Enfim, a gente que é jornalista até fez a faculdade, né? Vocês foram atrás, se esforçaram, então, parabéns pelo trabalho de vocês. Sem contar, evidentemente, o mérito científico, né, que já foi mencionado. Eu queria dar algumas dicas para vocês, falar brevemente, assim, sobre divulgação científica, para ajudar vocês tanto quem pensa em, eventualmente, entrar na área de divulgação científica, quanto quem, eventualmente, vai dar entrevistas para jornalistas, vai tentar focar em popularizar o conhecimento da sua pesquisa. São dicas, assim, bem curtinhas, tá, gente? Assim, uma coisa que acho que vale a pena a gente citar quando for fazer divulgação científica, tentar evitar palavras muito difíceis, tentar evitar siglas também, que as pessoas não conhecem, assim, sempre
sempre tentar o máximo possível falar numa linguagem adequada, quando for mostrar imagens ou tabelas, tentar sempre reduzir o máximo possível muitos números, muitos dados, que isso pode confundir as pessoas eventualmente. Outra questão é, na hora de falar, a gente sempre tem que ter um público em mente quem que a gente vai falar, né? Então, assim, tentem pensar que vocês estão falando, talvez, para a mãe, para o pai de vocês, ou para algum amigo de vocês que não é da área científica, porque são pessoas, então, que são inteligentes, vão conseguir compreender o assunto que vocês estudaram, mas não tem a base teórica de vocês, né? Então, por isso que tem que tentar sempre, assim, a gente conduzir e falar, explicando cada termo, cada sigla, às vezes tem questões que são específicas, que são da química, da biologia, da bioquímica, é bom a gente explicar o que é esse termo, essa substância. Uma outra questão também que eu acho que vale a pena a gente falar é que na hora da gente vai falar sobre a nossa pesquisa, é importante a gente mostrar os possíveis resultados práticos e possíveis, enfim, resultados futuros da pesquisa. Eu sei que, por vezes, as pesquisas, elas têm limitações, né, ou às vezes elas são em áreas que são muito específicas, mas é importante a gente dizer para as pessoas, e aí, né, como é que isso repercute na vida das pessoas, né, isso pode gerar um novo tratamento, isso pode gerar, ou pode ajudar numa outra pesquisa, pode ajudar na cura de algo, ou isso pode ajudar no rastreamento de algo, enfim, é importante a gente tentar mostrar o resultado prático para que afeta a vida das pessoas, né? Que, no fim das contas, é para isso que a gente faz ciência, né? Uma outra questão, acho que também vale a pena falar, é bastante legal a gente usar metáforas, não é à toa que políticos usam metáforas, né? Sempre se fala, os políticos brasileiros são conhecidos por falar de economia e política, usando metáforas de futebol, de novela, ou casamento, enfim, é porque isso de fato ajuda as pessoas a compreender o que é um assunto muito complexo, né? E assim elas se identificam e conseguem guardar, né, aquilo que elas estão aprendendo. E acho que, assim, rapidamente, também vale a pena a gente citar, eu sou repórter, né, trabalho na RBS, e todos os dias a gente acaba entrevistando cientistas. É importante, assim, a gente... Aí é uma dica para quem for dar entrevista, né? Ter paciência com os jornalistas, ou ter paciência com as pessoas que não têm conhecimento prévio que vocês têm, né? A gente, enfim, cada dia faz uma matéria sobre um assunto diferente. Às vezes a gente vai fazer perguntas que podem ser básicas, né? E às vezes a gente vai fazer perguntas que são super específicas, e é tudo bem se vocês disserem que vocês não sabem do assunto. Inclusive, a gente aprecia que uma fonte diga isso, eu não tenho conhecimento sobre isso, ou minha pesquisa não responde isso, porque a gente também nota como estão nos enrolando. Tá? Então, por isso que é bom a gente sempre chegar e falar, olha, isso aqui eu não tenho conhecimento, isso não é da minha área, ou minha pesquisa vai até aqui, e para respostas maiores sobre isso, a gente tem que fazer uma outra pesquisa. Enfim, são algumas dicas, assim, pequenas que eu quis dar sobre divulgação científica, e sempre falar da metodologia também, gente, é importante, da pesquisa, porque a gente está em tempos hoje de muita polarização. Isso quer dizer que em tempos de polarização, a desinformação reina à solta, e por isso é importante a gente ser bastante transparente com a forma como a gente obteve aquele conhecimento, para as pessoas entenderem que houve um trabalho, um percurso para a gente chegar até onde a gente chegou. É isso, basicamente, algumas dicas. Queria mais uma vez parabenizar vocês pelo trabalho, da pesquisa em si, e do trabalho também de fazer essa divulgação científica. É isso. Agora eu vou dar a palavra para a Veridiana. Obrigadão, viu, gente? Oi, gente, bom dia. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e parabenizar todos os trabalhos. Foi realmente muito bacana, e sabendo do tempo que vocês tiveram para fazer, eu acho que algumas coisas eu vou acabar repetindo o que o Marcel falou, porque é meio inevitável, assim. Foi bem satisfatório, assim, ver o trabalho de vocês, porque eu acho que todos, de alguma maneira, conseguiram passar as pesquisas de vocês, e com uma linguagem acessível. Eu vou tentar falar especificamente das apresentações e não de dicas mais gerais, assim, não das especificações das apresentações cada uma, mas no geral, assim. Então, no geral, eu acho que todos apresentaram uma linguagem bem acessível. Em alguns pontos, talvez poderia ser mais claro para pessoas que não têm intimidade com ciência, enfim. Mas um ponto interessante que a gente conversou até antes de
de entrar aqui agora para falar com vocês, é pensar nessa peça de apresentação como uma peça única. Ela não está dentro de uma pesquisa de vocês, ela é uma peça que vocês usaram para apresentar a pesquisa. E aí, em alguns momentos, eu me perguntei, e os colegas também tiveram essa mesma impressão, que é de onde surgiu essa pesquisa? Ou então, às vezes, em alguns vídeos não tinha nenhuma apresentação do apresentador. Quem é essa pessoa que está falando, né? De que instituição ela é, de que programa de pesquisa ela é, isso está dentro de uma pesquisa maior. Ainda que tenha ficado claro a pesquisa em si, o foco da pesquisa, a gente não tinha muita noção do contexto, muitas vezes. E isso é interessante saber justamente pelo que o Marcel falou, né? De a gente ter a noção de que a pesquisa científica está dentro de algo maior, está dentro de um caminho que vem sendo feito. Então, acho que isso é uma dica que... Gente, tem uma obra aqui agora, me desculpem. Enfim, é uma coisa que vocês podem levar, assim, porque dá esse contexto justamente nesse período que a gente tem tanta desinformação e tanta pesquisa, entre aspas, ou pseudo-pesquisas que são jogadas como informações, uma pesquisa X que diz tal coisa. Se a gente tem a noção do contexto e do desenvolvimento dessa pesquisa, a gente tem mais base para entender a veracidade ou desconfiar de algumas informações, entre aspas. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal, assim, de dizer realmente de onde vem a pesquisa, de qual instituição que é, como é que é feito, se é dentro de uma pesquisa maior ou não. Enfim, isso é uma dica que fica. Alguns de vocês falaram, outros não falaram, e a gente recebeu os vídeos como vídeos separados, né? Isso que eu falei, a gente pegou aquele vídeo, a gente não sabe quem é vocês, né? Então, isso é bem importante, assim, essa apresentação de quem é o pesquisador e de onde ele faz parte. Acho que a questão da linguagem ficou, na maioria das vezes, bem clara, todo mundo conseguiu se expressar bem, alguns não têm tanta desenvoltura, mas isso é normal, isso também são coisas que, com o tempo, a gente vai pegando essa desenvoltura de falar com as pessoas, de falar em público, de falar com jornalista, também é um pouco parte de experiência. E outra coisa interessante, que vai também dentro dessa linha de contextualizar, é explicar um pouco do método, no sentido não do método duro ali da pesquisa, né, mas de explicar como se chegou até aí, qual foi a pergunta que foi feita, o que vocês estão querendo responder com essa pergunta, qual é o problema de pesquisa e quais são os resultados até agora, se existem limites, se fracassa, se a gente tentou ir por um caminho e não deu certo, porque isso também mostra que a ciência ela é feita de tijolinhos, assim, que às vezes não dão certo, que às vezes falham, e eu acho que isso é bem interessante para as pessoas compreenderem a ciência como um trabalho e não como uma religião ou uma crença, entendeu? Isso faz parte, isso tem um método, isso às vezes falha, e eu acho que isso é legal, assim, alguns vídeos trouxeram esses limites, dizendo, nossa pesquisa não responde isso, e isso eu achei bem bacana, e no geral, eu acho que é por aí, eu acho que todos saíram muito bem, de verdade, assim, acho que algumas coisas o Marcel apontou de coisas mais específicas, de dicas, né, de quantidade de informação, às vezes siglas, às vezes coisas que não, para quem é leigo, não diz muita coisa, ou a gente ouve e 2 minutos depois a gente não lembra mais qual é a sigla ou alguma coisa assim. Então, acho que é por aí, e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui e parabenizo vocês, foi muito legal mesmo. Eu vou passar a palavra para o Lucas agora, que vai fazer as considerações dele e anunciar o vencedor. Olá, pessoal, bom dia, obrigado, Veridiana. É um prazer para mim estar representando aqui a Rede Consciência, né, que é uma entidade que reúne jornalistas, cientistas, divulgadores de ciência de todo o Brasil, nessa causa tão nobre que é tornar a ciência mais popular.
Eu agradeço o convite da equipe de organização do evento para estar aqui, representando essa organização. Também agradeço a parceria do Marcel, da Veridiana, então, aí comigo integrando esse coletivo de divulgadores que está avaliando os trabalhos nessa oportunidade. Cabe a minha tarefa, então, de apresentar o vencedor, a proposta que nós escolhemos como a melhor proposta dentre as apresentadas. Mas antes disso, eu vou fazer alguns comentários. Eu não vou repetir o que o Marcel e a Veridiana já argumentaram, porque endosso o que eles disseram, inclusive. Os meus comentários, eles vão mais no sentido de que os vídeos de vocês, né, os apresentados, eles relatam iniciativas de pesquisa que acontecem com diferentes objetivos, né, em diferentes locais, com diferentes públicos, e, na minha opinião, isso é o que torna a ciência, né, algo tão importante e também tão fascinante, né, a possibilidade de ela ser infinita, e aí, como se fossem tijolinhos, né, pensem aí a gente poder, aos poucos, peça por peça, né, artigo por artigo que é publicado, pesquisa por pesquisa que é proposta, construir um cenário mais amplo, um cenário mais completo sobre determinado tema, sobre determinado campo científico, né, e assim a ciência vai progredindo, né, aos poucos, com trabalho individual, com trabalho compartilhado também, né, entre todas as pessoas que estão pesquisando determinadas abordagens. A comunicação da ciência, por si só, ela é uma área encantadora, ela é desafiadora e tem esse propósito muito relevante, né? Para ampliar a compreensão das pessoas sobre como a ciência funciona, a gente sempre tem que observar elementos de contextualização, porque eles vão ser relevantes nesse contexto, né? Como bem pontuaram o Marcel e a Veridiana, a explicação do método é uma base simples que a gente pode citar aqui como um exemplo, né? Porque não se faz pesquisa sem um conhecimento prévio acumulado, né? Eu endosso o que os colegas disseram nesse sentido. Quando eu ouvia o trabalho, né, e via também, né, os trabalhos para poder fazer avaliação, me chamou a atenção a qualidade de todas as propostas, né? Que nós escolhemos como vencedor é aquele ao qual nós acabamos atribuindo as maiores notas, né? O que não tira a imensa validade de cada uma das propostas que a gente avaliou. Eu quero parabenizar todos os que se envolveram na organização desse evento, especialmente os participantes que se engajaram nesse desafio, né, que é o desafio de comunicar a ciência, e também nesse tempo recorde aí de 24 horas, organizar todo o vídeo, fazer a proposta para poder ser validada por nós. A decisão do nosso coletivo vou anunciar o vencedor agora, então, atenção, nós escolhemos pelo vídeo 6, que é o custo efetividade do catéter venoso central versus o catéter central de inserção periférica na perspectiva do sistema público de saúde, das autoras Simone Fantin e Marina Scherer Santos. Em nome do coletivo aqui representado, né, por mim, pelo Marcel, pela Veridiana, nós desejamos parabéns às duas e também parabéns a todos os que se engajaram nessa iniciativa. Parabéns, então, Simone e Marina, excelente material. Aproveito para agradecer mais uma vez a banca pelas dicas valiosas para todo mundo que está, não só para quem apresentou hoje, mas para todo mundo que está nos acompanhando. E, gurias, parabéns, a palavra está com vocês. Muito, muito obrigado, Marcel, Veridiana, Lucas, Simone e Marina, tudo com vocês, parabéns. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Marina, se ela puder abrir o vídeo. Muito obrigado pela oportunidade. Estou realmente muito feliz, emocionada pelo resultado. Quando a gente desenvolve um trabalho desse porte que a gente trouxe aqui, o objetivo é maior, não é simplesmente fazer por fazer, mas sim para atingir resultados, e resultados que agreguem a todos, na sociedade como um todo, e a ciência, obviamente, mas a sociedade como um todo. E esse trabalho teve esse objetivo, teve grande essa proposta. Então, eu gostaria de agradecer a toda uma equipe que trabalhou junto conosco para que a gente chegasse aqui e apresentasse esses resultados para todos. Além de mim e da Marina,
a nossa professora orientadora, professora Eneida, que tem grande parte dessa glória, né, de estarmos juntos aqui, e toda a equipe, time do PIC, do Acesso Vascular do Hospital de Clínicas, e ao Hospital de Clínicas por nos oportunizar esta ideia. Muito obrigada. Parabéns, gurias. Simone, Marina, grupo de vocês. Muito obrigada à nossa banca de divulgadores, aos nossos apresentadores, a quem esteve aqui com a gente, quem nos acompanhou nessa atividade. Obrigada. Um bom dia a todos, e às 11 horas a gente inicia a conferência de encerramento, que vai falar sobre o futuro da pesquisa brasileira no pós-pandemia. Vai ser conduzida pelo professor Pedro Halal. Então, esperamos todos vocês na próxima atividade. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, obrigado, gente. Obrigada. Tchau, obrigada, Rodrigo, Ana, todos.